ele vai estar nos trazendo uma porção da palavra de Deus. Estou me referindo ao pastor Natan. Vamos receber esse homem de Deus com bem-vindo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmão. Vamos orar, apresentando o pastor Natan ao Senhor. E logo após esta oração, ele já está com a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Vou convidar aqui o meu irmão, pastor Manuel Pratos, para estar orando a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelos louvores que já apresentamos a Ti. Nós te agradecemos por este lindo momento da oferta, onde o Teu povo veio aqui trazer a oferta ao altar. E agora, Senhor, nós aquietamos o nosso coração, assossegamos em nosso banco para ouvir a Tua palavra através da revelação que o Senhor trará ao Teu servo. Te agradecemos pela vida do pastor Natan. Sabemos que ele já leu, já buscou ao Senhor, já buscou a inspiração e está pronto para ministrar a Tua palavra. Não permita, Senhor, que a gente perca um momento aqui deste culto. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda, fala através do Teu servo e ajuda cada um de nós a receber a Tua palavra. Te agradecemos pelo que vamos ouvir e já Te louvamos e Te honramos. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e abra no livro do profeta Jonas. O capítulo é o de número 4. Está no número 1080 da Bíblia do Culto. Quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, pastor Dr. Abner Ferreira. Dispensa qualquer tipo de comentário. É uma referência nas Assembleias de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, e também no Brasil. Desejo ao nosso pastor longevidade de vida, prosperidade, fraternidade, muita saúde e paz sobre a sua vida. Desejando a ele, é óbvio que estende-se também a sua digníssima esposa, a nossa pastora Marvi Ferreira. Quero aqui também louvar a Deus pela vida do pastor Isvaldo, pastor Prates, pastor Misael. Muito obrigado pelo carinho. Também pastor João Marinho, pastor Naim e a todos os nossos companheiros de ministério. Amém? Livro do profeta Jonas. O capítulo é o 4, é uma leitura extensa. Nós iremos ler o verso de número 1 ao verso de número 11. Está escrito: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso e longânimo, e grande em benignidade
e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e ali construiu uma cabana. Jonas construiu uma, bonito, mas fraco. Jonas construiu uma, assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. O Senhor Deus fez nascer uma. Quem fez nascer a boboreira? Que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a boboreira e esta secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Ele lhe disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Antes de você se assentar, por favor, olhe para o irmão da direita, o irmão da esquerda, e diga para ele: não fala mais comigo. Por favor, pode se assentar. Quero aqui, com a permissão do pastor Orisvaldo, me apresentar para os irmãos. Eu nasci no ano de 1986. Fui apresentado a Deus no Ministério de Madureira. 1994, eu comecei a ser dizimista e até hoje eu tenho procurado ser fiel nos meus dízimos. Em 2002 eu desci as águas também no Ministério de Madureira. Trabalhei como bancário de 2002 até 2008, numa igreja do Ministério de Madureira, num bairro chamado Cangaíba, onde a minha família congrega até hoje, no Ministério de Madureira. Uma senhora do círculo de oração disse para mim: você vai sair do banco e você vai viver somente para mim. Eu tinha uma estabilidade de vida, ganhava muito bem para ser bancário, tinha planos de crescer dentro da empresa no futuro, mas 29 dias depois do que aquela irmã disse, as portas se fecharam. Em 2008 eu fui consagrado também pelo Ministério de Madureira e trabalhei de 2009 até 2015 no estado das Minas Gerais, também no Ministério de Madureira. Aprove a Deus que este mês completa 1 ano que eu estou morando no Rio de Janeiro e servindo a Deus aqui na nossa igreja mãe em Madureira.
Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que assim nos abençoou. Se eu perguntar para o crente mais velho em idade, também na fé, e para o crente mais novo em idade da escola bíblica dominical, quem foi o personagem por nome de Jonas, tanto a criança da EBD como o crente mais velho em idade, ele vai responder dizendo: o profeta Jonas foi aquele personagem que foi engolido pelo grande peixe, ou baleia. Falar de Jonas é lembrar de uma baleia, e falar de uma baleia é também lembrar do profeta Jonas. De fato, o nome Jonas, ele apareceu pela primeira vez dentro da Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, e verso 25, ele era filho de um profeta por nome de Amitai, e nesse período ele havia profetizado durante o reinado do rei Jeroboão. Ele havia, nas suas palavras, dito ao povo de Israel que Deus iria trazer um crescimento a toda a nação de Israel. O fato é que alguns estudiosos da Bíblia, principalmente os mais renovados, os teólogos mais renovados, eles têm o livro de Jonas não como um livro profético e nem tampouco como um livro histórico. E sim, eles têm a visão de que o livro de Jonas não passa de uma mera fábula, e eles caracterizam este personagem como um livro histórico, com E, não com H. Qual a diferença? Histórico não passa de uma mera parábola. O fato é que Jesus, diferente desta visão teológica mais renovada, ele caracterizou, afirmou e deu veracidade para o profeta Jonas. Lá no livro de Mateus, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 12, verso de número 39 e 41, quando os escribas e os fariseus pediam para Jesus um sinal, e Jesus olhou para os fariseus e os escribas e disse: não há sinal senão o do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim também é o Filho do Homem. Importa que ele esteja 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Eu sempre digo que o Evangelho de Jesus, ele é simples. Por gentileza, segure a mão desse irmão que está aí ao seu lado, em nome de Jesus, e diga assim para ele: o Evangelho de Jesus. Está fraquinho, pode dizer mais forte. Diga: o Evangelho de Jesus é simples. Diga para ele: no dia que ele perder a simplicidade, deixará de ser evangelho. Eu me lembro, eu tenho 30 anos de idade, mas há 10 anos atrás, quando eu fiz o seminário, o nosso professor dividiu a sala em grupos de 5 pessoas, cada grupo, 4 grupos, e o professor, ele definiu um texto para que cada grupo trouxesse a sua visão daquilo que nós iríamos abordar. E no decorrer
do estudo dentro da sala, um grupo começou a dizer que o outro estava errado, que a visão dele era certa, que o outro errou e que o dele prevalecia sobre todos. E o professor, de uma sabedoria muito grande, parou a sala de aula e contou uma parábola de um homem muito douto, tinha 3 faculdades, engenharia, astronomia e teologia, e este homem entrou dentro de um barco lá no rio Amazonas e se deparou diante de um simples pescador e disse para esse pescador: me leva até o outro lado deste rio. E o pescador convidou ele para entrar dentro do barco, e aquele homem douto, 3 formação acadêmica, olhou para aquele simples pescador e disse para ele: porventura o senhor sabe o que é engenharia? E aquele simples pescador abaixou a cabeça e disse: eu não faço nem ideia do que seja isso. E aquele homem disse: engenharia é o estudo de plantas, de construção de casa, de edifício. Toda a construção de uma casa, toda a construção de um edifício precisa ter um engenheiro para estudar o local onde vai ser construído. Aquele homem soberbo, arrogante, olhou para aquele simples pescador e disse: que pena, o senhor acaba de perder parte da sua vida. Aquele simples pescador continuou com seu barquinho remando de uma forma muito simples, e aquele homem tornou a dizer: o senhor sabe o que é astronomia? E ele falou: eu não sei nem o que esta palavra quer dizer. E aquele homem disse: astronomia é o estudo das estrelas, das galáxias, da existência de planetas em outra órbita. Astronomia estuda o Sol, estuda a Lua. E aquele homem arrogante, prepotente, soberbo, olhou para o simples pescador e disse: que pena, o senhor acaba de perder parte da sua vida. E ele continuou com o barquinho remando, chegou no meio do rio Amazonas, e aquele homem perguntou: o senhor sabe o que é teologia? E ele respondeu: não sei. Aquele homem disse: teologia é o estudo da manifestação de Deus, da existência de Deus. E aquele homem tornou a dizer: que pena, o senhor acaba de perder parte da sua vida. Aquele simples pescador percebeu que um furinho, pastor Lucas, bem pequenininho, dentro do barco, fez com que a água do rio entrasse dentro do barco. E aquele simples pescador olhou para aquele homem douto e disse para ele: o senhor sabe nadar? O simples pescador respondeu para ele: que pena, você acaba de perder toda a sua vida. Para umas 5 pessoas que aqui estão na vanguarda, na retaguarda, na direita, na esquerda, diga para eles: nós somos pescadores. Uma pessoa entendeu. Diga de novo para o irmão da direita, da esquerda, na vanguarda, na retaguarda. Olhe nos olhos dele e diga: não passamos de meros pescadores. Eu também estou sentindo a presença dele aqui. O fato é que essa visão teológica de teólogos mais renovados, eles negam piamente que o profeta Jonas existiu, porque uma baleia, por mais grande que ela seja, ela não tem abertura suficiente na sua garganta para se passar ali um homem. E nem tampouco este homem que seja engolido por esta baleia tem a condição suficiente, pelo suco gástrico daquela baleia, permanecer 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquela baleia.
Eu sou pesquisador da Bíblia e eu acredito que se a Bíblia dissesse assim, foi Jonas que engoliu a baleia e não a baleia que engoliu o Jonas, eu iria acreditar piamente no que a Bíblia estava dizendo. Se não querem acreditar no milagre de estar 3 dias e 3 noites, o fato é que a Bíblia dá essas condições e o próprio Jesus afirma. Assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também será o Filho do Homem. Estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas no 3º dia ele há de ressuscitar. Você pode levantar sua mão direita, sua mão esquerda e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus chamou Jonas para profetizar para uma nação inimiga de Israel. Desde quando Israel é Israel, a Síria sempre foi declarada inimigo número 1 de Israel, porventura. Quando a Síria queria deportar os homens, soldados valentes, para brigar pelos seus exércitos, eles iriam em Israel, deportavam, invadiam e levavam. Quando a Síria precisava, por exemplo, de minério, ouro, prata, eles invadiam, saqueavam e levavam o produto do ouro e da prata de Israel. Quando eles desejavam pegar o cereal do campo, eles invadiam e saqueavam Israel. Deus se apresentou diante do profeta Jonas e disse: se apresenta diante da grande nação de Nínive e diga que eu vou trazer destruição sobre esta nação. Ele viu a condição que ele precisava em toda a história de Israel de se vingar, de chegar diante dos ninivitas e fazer conforme o Senhor estava dizendo. Mas quando a ficha começou a cair, o texto bíblico diz que Jonas, de vez de ir para Nínive, ele pegou um caminho indo para Tarsis. Os irmãos conhecem a história de Cós Salteado. Ele passou por um naufrágio, o barco em que ele estava foi açoitado de todas as formas, e ele disse: olha, o negócio é eu, me lança para fora do barco. Foi lançado para o lado de fora, e aí o grande peixe engoliu e ficou rodando com ele. O fato é que se Deus colocou a gente diante de um propósito para realizar, não existe obstáculo neste mundo que porventura venha obstruir o que Deus está desejando para a sua vida. Você pode levantar sua mão ao céu em nome de Jesus Cristo? Você pode levantar suas 2 mãos aos céus em nome de Jesus? Você pode levantar mais alto em nome de Jesus Cristo? Não adianta, você pode percorrer o local que você achar melhor para você, mas se Deus colocou você dentro de um propósito dele, Deus ele vai cumprir e vai te levar para que o nome dele seja glorificado. Você levante a sua mão e abra a sua boca e adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foi o lugar que eu mandei você ir, Jonas. A baleia engoliu. A Síria, ela não tem lugar onde que existe porto, barcos. Foi preciso a baleia lançar ele num lugar chamado Jope e ele andar 450 quilômetros até a cidade de Nínive. Alguns estudiosos dizem que ele andou
durante um mês para percorrer esses 450 quilômetros para chegar em Nínive. Quando ele chega na cidade de Nínive, a mensagem que Deus havia entregado para ele é: diga para este povo que dentro de 40 dias e 40 noites, eu, o Senhor, vou trazer justiça sobre esta nação. Prega nas ruas da cidade, arrependimento. Durante 40 dias e 40 noites, foi a mensagem que Jonas pregou na cidade de Nínive, dizendo aos ninivitas: povo de Nínive, assim diz o Senhor, daqui a 40 dias, daqui a 40 noites, o Senhor vai trazer justiça sobre vocês. Arrependam-te dos seus pecados. O resultado da mensagem de Jonas, ele desejava que fosse o oposto daquilo que ele estava transmitindo ao povo. É óbvio que todo orador, pregador, pastor, dirigente de congregação, quando está pregando para a sua igreja, ele sempre deseja que o retorno da sua mensagem sempre seja positivo. Está fraquinho. Ele deseja que o resultado da sua mensagem seja positivo. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no estado do Rio de Janeiro, há uns 5 anos atrás, e eu fiquei durante um período num bairro chamado Jardim Palmares, e tinha um senhor presbítero da Igreja Assembleia de Deus, 80 anos de idade, chamado Félix. E ele dizia assim: pastor, quando o senhor vir pregar no Rio de Janeiro, por favor, não se hospede em hotel. Fica aqui dentro aqui da minha casa. Eu quero que o senhor se hospede aqui na minha casa. Minha casa é grande, tem espaço para o senhor guardar o carro. O senhor pode ficar muito bem resguardado aqui dentro. Eu falei: obrigado. Eu pregava numa igreja, numa região lá da zona oeste do Rio, aqui, e toda vez que eu terminava o culto, formava uma fila quilométrica para eu fazer oração. Chegou um dia que eu falei assim: irmãos, olha, eu posso orar por todo mundo? Aí eles falaram: não, só tem que orar um por um. Eu falei: eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei na casa de um presbítero, e este presbítero um dia chegou para mim e disse: pastor Natan, a minha sobrinha, ela está se recuperando de uma cirurgia. O senhor pode ir lá orar? Eu disse: claro. A gente fomos na casa da sobrinha dele. Ela estava lúcida, pastor Isvaldo, levantando, fazendo café, fazendo comida. E quando eu cheguei na casa dela, eu coloquei a mão na cabeça dela, a gente orou, abençoou, ela levantou, fez um cafezinho. Quando eu retornei para Minas Gerais e voltei depois de 2 meses, eu chego na casa do presbítero, irmão Félix, e digo: como está a sua sobrinha? E ele disse: olha, pastor Natan, depois que você orou por ela naquele dia, 2 dias depois, ela ficou mal e veio a falecer. Eu falei: meu Deus. Passou-se um tempo e um vizinho dele caiu de moto e sofreu um acidente, colocou alguns aparelhos nas pernas. Ele estava perfeitamente bem também, lúcido. E ele disse: pastor Natan, o senhor quer orar lá por ele, fazer um culto? Eu falei: vamos fazer um culto. Cheguei na casa dele, o rapaz estava perfeito, sorridente, feliz, contente, alegre. Pastor Natan, faz o culto. Cantamos 3 hinos, lemos a palavra, coloquei a mão na cabeça daquele rapaz, orei por ele, voltei de novo para Minas Gerais. Quando retornei aqui para o Rio, cheguei na casa dele, ele estava com a cabeça baixa e eu perguntei: como é que está o menino? Ele falou: pastor Natan, o menino também faleceu. Eu já estava morando aqui, e ele me ligou 5 horas da manhã e disse: pastor, o senhor pode me levar para eu fazer uma cirurgia do olho? Eu falei: claro. Levei ele, esperei.
Quando eu estou levando ele para a casa dele, pastor João Marinho, eu disse para ele, o senhor quer que eu entre aí para fazer uma oração? Ele falou, Natan, vai embora daqui. Eu me considero um Jonas porque às vezes eu oro pedindo a Deus por uma coisa e Deus faz outra. E eu disse para aquele povo da igreja, vocês querem que eu ore agora? Ninguém pediu mais oração. Quando Jonas chegou em Nínive, ele disse, Deus vai trazer justiça sobre vocês. Deus vai trazer? Está fraquinho. E eu termino o que eu iria começar agora. Deus vai trazer? Ele pensou que esse povo é ruim. Esse povo ouve pela direita e sai pela esquerda. Vai relevar tudo o que eu estou dizendo aqui. Diz o texto bíblico que ali Jonas foi para o Oriente e ele começou a construir está fraquinho. Ele foi para o Oriente e ali ele começou a construir continua fraquinho. Diz o texto bíblico que ele foi para o Oriente e ali ele começou a construir construiu a cabana. Entrou dentro da cabana. Sentou e olhou e ele imaginou, a primeira saraiva de pedra vai começar a cair agora. O tsunami vai invadir 450 quilômetros e vai destruir essa nação. Pode descer a bola de fogo, Pai. Mata esse povo, porque é ruim. Ele percebeu que o Deus a quem ele estava pregando para um povo ruim, era um Deus amoroso. Alguém entendeu? Outro entendeu. Era um Deus amoroso, longânimo e que se arrepende do mal. Eu vou dormir dentro da cabana porque talvez amanhã a primeira saraiva de pedra cai e destrói esse povo. Quando ele entrou dentro da cabana e dormiu, diz o texto bíblico que Deus colocou uma sementinha de aboboreira dentro da cabana de Jonas. E quando ele acordou no dia seguinte, aquela aboboreira já estava grande e já estava dando os seus. Quem construiu a cabana? Quem construiu a cabana? Quem fez nascer a aboboreira dentro da cabana? Está fraquinho. Quem construiu a cabana? Quem fez dar fruto dentro da cabana? Continua fraco. Quem construiu a cabana? Quem fez dar fruto dentro da cabana? Eu posso profetizar sobre a tua vida? Você pode pegar na mão desse irmão que está na sua direita e na sua esquerda, em nome de Jesus. Com a permissão do pastor Isvaldo, você pode segurar na mão desse irmão que está na sua direita e na sua esquerda. Você pode olhar nos olhos dele e você pode dizer: o trabalho de levantar a cabana é sua, é seu. Diga mais alto, diga mais alto, diga mais alto. O trabalho de levantar a cabana cabe a você, mas o crescimento dentro dessa cabana pertence a Deus. Tem gente que perdeu a oportunidade de levantar as mãos e abrir a boca e receber o que eu estou profetizando. Você pode deixar suas mãos levantadas no nome de Jesus Cristo? Por um minuto só, você pode deixar suas mãos levantadas no nome de Jesus Cristo? Eu vim profetizar para alguém aqui nesta reunião, que a cabana quem constrói é Ele, a cabana quem levanta é você, mas quem dá o crescimento necessário dentro dessa cabana é o Senhor. Alabarabachamindou relevar o emácia. Eu vou deixar você erguer sua mão e abrir a sua boca por um minuto e misturar o glória a Deus e aleluia por um minuto. Vai, 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 vai.
Coloque a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado em nome de Jesus Cristo. E determina para ele aí, por alguns minutinhos, diga: a sua cabana vai ser outra a partir desta reunião. Coloque a mão no ombro dele, coloque a mão no ombro dela. Diga para ele, diga para ela: a tua cabana vai ser outra a partir desta reunião. Você não está vendo, mas a semente já foi plantada lá dentro. Você está dormindo, mas o Senhor está dando crescimento. Você está descansando, mas Deus está dizendo para você nesta noite: pode voltar tranquilo para a tua cabana, porque haverá um crescimento lá. Com a permissão do pastor, fique em pé em nome de Jesus Cristo. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Será que você pode abrir a sua boca e você pode adorar o nome do Senhor aqui por alguns minutos? Você pode levantar suas mãos e você pode adorar o nome do Senhor por alguns minutos. Você pode deixar suas mãos erguidas e receber esta palavra profética. Eu estou determinando debaixo da palavra de Deus sobre a tua vida. Vai haver crescimento na tua cabana. Eu estou determinando debaixo da autoridade de Deus. Vai haver crescimento lá dentro da tua igreja. Eu estou determinando debaixo da autoridade de Deus. Haverá um crescimento lá dentro da tua casa. Eu estou determinando debaixo da autoridade de Deus. Você não está vendo, mas está crescendo. A babareira vai nascer, vai crescer, vai dar o seu fruto. O nome do Senhor. Eu quero, com a permissão do pastor Isvaldo, você coloque a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado aí. Feche os corredores aqui com a permissão do pastor, em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro desse irmão que está aí ao seu lado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no ombro dele. Se você pode fechar o corredor aqui da nave da igreja, coloque a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho mais 2 minutos, eu quero que nesses 2 minutos você ame, você declare, você ore diante de Deus aqui nessa noite. Abra sua boca e comece a clamar. Abra sua boca e comece a clamar. Abra sua boca e comece a clamar. Determina sobre a vida desse irmão que está aí ao seu lado, sobre a vida dessa irmã que está aí ao seu lado. Coloca a mão no ombro dele, profetiza para ele. Diga: vai haver crescimento lá na tua cabana. A babareira está nascendo a partir desta reunião. Eu estou profetizando que o ministério de Madureira vai haver um grande crescimento. A babareira nasceu neste dia de hoje. Ela vai dar o seu fruto no decorrer dessa semana. Se você pode, você tem mais 1 minuto para fechar os seus olhos e abrir a sua boca e misturar o glória a Deus, o aleluia, falar em outras línguas. Se você pode, faça alguma coisa para adorar o nome dele. Allah marabashandara yeleva ramamashuri bikandarabas. La mamashandara barakandara barashandara barakandara baras. Arama mamashandara barakandara barashandara barakandara baras. Rabashuri bikandara barashandara barakandara baras. Arabashandara barakandara barashuri bikandara baras. Aleluia, 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 aleluia,
Você pode aplaudir o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aleluia. Tome seu assento.